Olá, bem-vindos. Vamos apresentar o projeto ABC Soja Sustentável, como tornar sua lavoura mais rentável e sustentável. Neste painel, vamos conversar com Márcia Mascarenhas Grise e Yamile Cunha, que vão nos mostrar qual é a proposta do projeto ABC Soja Sustentável, um projeto da Embrapa em parceria com a CI Brasil, que visa proporcionar aos produtores de soja uma produção com o que há de mais recente em tecnologia e inovação, agregando o sistema integrado, bem como práticas de manejo sustentável e conservacionista, que resultarão em maior rentabilidade e maior sustentabilidade produtiva e ambiental dessa produção. Márcia Mascarenhas Grise é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Agronomia em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Paraná, juntamente com a University of Florida. Temos a Yamile Cunha, que é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Pará, trabalha atualmente na CI Brasil como coordenadora do projeto Parceria para o Bom Desenvolvimento e tem experiência em geoprocessamento, regularização ambiental e produção sustentável. Vamos fazer agora com elas um bate-papo com algumas perguntas, né? Começando com a Yamile, né? Eu quero te perguntar então, Yamile, qual a abrangência e o público-alvo do projeto? Olá, Cláudio, olá, Márcia. Obrigada pelo convite. Queria dizer primeiro que é uma honra dividir esse espaço aqui com vocês. E em relação à abrangência do projeto ABC Soja, acho que antes de falar diretamente disso, é importante a gente ressaltar qual o contexto que o projeto ele foi pensado, né? Que é justamente nesse contexto de expansão da produção de commodities agrícolas no Brasil, né? Essa grande demanda global que o nosso país vem atendendo. A soja hoje é o nosso principal produto de exportação. A região que a gente está inserida aqui, né, o Mato Piba, conhecido como a última fronteira agrícola do Brasil, é uma região que vem se destacando também na produção de soja a nível nacional, produzindo hoje cerca de 12%, né, esses 4 estados juntos produzem cerca de 12% da produção nacional, e o Tocantins, é claro, está dentro desse mesmo contexto. A área de soja do Tocantins, nos últimos 10 anos, a área plantada, ela expandiu cerca de 1 milhão de hectares, e produção e produtividade vem expandindo também, juntamente com isso. E o projeto ABC Soja, ele veio nesse contexto, trabalhar aqui na região central do Tocantins, que a gente conhece como Polo Porto Nacional. Hoje a gente está trabalhando com 13 municípios, que são municípios que também nesse contexto de expansão vem crescendo aí a área plantada de soja nos últimos anos, e o ABC Soja vem com esse intuito de acompanhar tanto os técnicos extensionistas, quanto produtores nessa expansão, para que essa expansão seja feita com acesso do que tem de mais inovador de tecnologia produzida pela Embrapa, considerando aí o manejo sustentável dessa produção, para que ela expanda de forma sustentável e rentável para os produtores e baseada no conhecimento, na assistência técnica de qualidade. Muito bem, obrigado, Yamile. Agora eu vou passar também uma perguntinha para a Márcia, né? Márcia, conosco, em qual contexto de produção o projeto se encaixa e quais as tecnologias transferidas por ele? Olá, pessoal, um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui com os meus colegas. Bom, gente, quando a gente fala em agricultura sustentável, a gente não está mais falando daquela agricultura sustentável que se pensava alguns anos atrás, né? A gente está falando numa agricultura sustentável do ponto de vista produtivo, quer dizer, o produtor tem que produzir hoje e tem que dar condições para que o filho dele produza amanhã e assim sucessivamente. Nós temos que continuar produzindo com eficiência, né, no passar dos anos. Então, a agricultura sustentável, ela engloba 3 dimensões da produção: a sustentabilidade ambiental, econômica e social da propriedade. Então, à medida que um produtor ele tem acesso ao crédito, acesso ao seguro, e ele diversifica a produção, ele promove uma resiliência da propriedade a fatores externos, que podem ser econômicos, fatores de mercado, edafoclimáticos,
patológicos. Então, a gente precisa ter toda uma estrutura de produção, né, com acesso ao crédito, acesso ao seguro, e ter uma diversificação da produção, adoção de tecnologias de produção eficientes, adoção de boas práticas agropecuárias e adoção de boas práticas ambientais, que, no conjunto, vão proporcionar um grande potencial de sustentabilidade para essa propriedade. Então, a nossa ideia com esse projeto é, em última instância, devolver áreas de pastagem degradadas ao processo produtivo, produzir soja com alta produtividade e sustentabilidade produtiva. O produtor tem que produzir hoje, sabendo que vai continuar produzindo com eficiência com o passar dos anos, né? Incorporar tecnologias de agricultura de baixo carbono ao processo produtivo. Então, trabalhar cada vez mais fortemente com as agriculturas, com as tecnologias ABC, agricultura de baixo carbono. Introduzir sistemas integrados de produção à produção, né, das commodities, no caso a soja e o milho. Usar um sistema de plantio direto com palhada de qualidade, em qualidade e em quantidade, né? E, em última instância, intensificar a produção e liberar áreas. Então, à medida que a gente faz todo esse trabalho, recuperando pastagens degradadas, fazendo integração lavoura-pecuária, ou até mesmo a integração lavoura-pecuária-floresta, e intensificando a produção, a gente promove uma diminuição da pressão para a abertura de novas áreas e resulta naquele tão desejado efeito poupa-terra, liberando áreas para outros usos. Então, gente, o que significa intensificação sustentável? Então, intensificação sustentável é o aumento da produção de alimentos sem aumentar a área necessária para a produção. E, com isso, a gente acaba tendo vindo de carona, o aumento da oferta de processos e serviços ecossistêmicos dessas áreas. Então, a gente trabalha sempre com essa ideia, com esse conceito de intensificação sustentável, aumentar a produção de alimentos, ou fibras, ou energia, mas no nosso caso, alimentos, sem aumentar a área necessária para a produção. Então, as estratégias para aumento da adoção desses sistemas de produção de baixa emissão de carbono, de agricultura de baixa emissão de carbono, sistemas ABC, que nós adotamos enquanto Embrapa Pesca e Aquicultura, é a atualização tecnológica de extensionistas e consultores, formar uma rede de unidades de referência tecnológica aqui para o estado do Tocantins e no entorno, e estimular dessa forma a adoção da intensificação das tecnologias de agricultura de baixo carbono. Então, o nosso mote principal, nosso objetivo principal é a atualização tecnológica e o fortalecimento da assistência técnica, tanto pública quanto privada, do nosso estado, baseada numa rede consolidada de unidades de referência tecnológica, e com isso a gente vai dando estímulo à adoção dessas tecnologias, né? Então, mas por que eu falei lá em produção integrada, né, em LP, ou até talvez em algumas situações em LPF? Gente, porque à medida que a gente faz uma produção integrada grão-forrageira em sucessão, você tem uma lavoura, e depois na entre-safra uma forrageira, a gente une duas qualidades muito importantes: a alta liquidez da lavoura de commodity, do grão, a forrageira, que tem um sistema radicular extremamente denso, com muita matéria orgânica, com muita biomassa, que tem um alto potencial de agregar matéria orgânica ao sistema. A planta forrageira, ela é formada por unidades individuais, que a gente chama de perfilhos, né? Tanto na parte aérea, como também no sistema, como também abaixo do solo, no sistema radicular. O tempo todo, a pastagem está constantemente emitindo perfilhos, unidades, né, individuais, na parte aérea e também nas raízes, emitindo, perfilhando raiz, certo? Com isso, esses perfilhos, eles são emitidos, eles crescem, eles senescem e eles morrem. E eles vão adicionando matéria orgânica na superfície do solo. Da mesma forma, o sistema radicular, as raízes vão sendo emitidas, vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão senescendo e vão morrendo. Gente, esse sistema radicular, ele é muito denso. A gente
tem espécies aí que tem 80% a mais de biomassa nas raízes do que na parte aérea. Então, quando vocês pensam que vocês olham uma pastagem, toda aquela biomassa que tem acima do solo tem muito mais ainda abaixo do solo. E toda essa matéria orgânica ela vai ser aportada ao solo e vai acabar vai acabar ajudando a construir a fertilidade desse solo, vai proporcionar uma agregação desse solo, todos os benefícios da matéria orgânica. Então, à medida que a gente trabalha sempre, que a gente introduz a planta forrageira no sistema, a gente está ajudando a melhorar a matéria orgânica desse solo. E matéria orgânica é o segredo de qualquer área altamente produtiva, matéria orgânica do solo. Então, o projeto ABC Soja Sustentável, ele tem como base tecnológica do sistema o plantio direto, né, solo constantemente coberto, com uma palhada de forrageiras de alta qualidade, como eu falei para vocês. Aí a gente pode usar uma palhada de braquiária de alta qualidade, que forneça bastante biomassa, ou até mesmo um pânico. A gente trabalha também com o consórcio soja-capim e com o consórcio milho-capim de safrinha, né? Safrinha, milho-capim. E a gente trabalha muito o manejo dessa palhada, quando as propriedades não têm animais em pastejo, ou então a gente trabalha em ILP, com animais em pastejos, pastejando essa palhada, essa pastagem na entre-safra. Então, a gente tem duas categorias de unidades de URTs, unidades de referência tecnológica. Algumas, o produtor, pelo perfil da propriedade do produtor, tem ILP, então a pastagem ela é pastejada na entre-safra. E algumas, quando não é o perfil do produtor e ele não tem rebanho ou ele não tem interesse, não tem uma parceria também oportuna para fazer integração com a pecuária, a gente trabalha com diversas técnicas de manejo dessa palhada que vão permitir a plantabilidade da soja. Como é uma palhada de muita qualidade, muita quantidade, é uma palhada muito densa, a gente tem que fazer um manejo todo específico para permitir a plantabilidade da soja da próxima safra, da safra seguinte. Então, a gente ensina esse manejo, trabalha muito bem esse manejo da palhada. O potencial produtivo, para quando se usa todo esse conjunto, essa base tecnológica, é de produção de 75, 80, até 85 sacas de soja por hectare. E esse ano, agora, de 2021, nós estamos com 22 URTs em campo, 22 unidades de referência tecnológica no campo. Nós preconizamos, então, que a produção de soja ela seja realizada exclusivamente dentro das tecnologias de agricultura de baixo carbono, principalmente plantio direto na palha e, sempre que possível, integração lavoura-pecuária, pelo menos com a sucessão, sempre que possível, não, sempre com a sucessão de forrageiras na entre-safra, sempre que possível com pastejo, mas sempre colocando uma forrageira de alta qualidade, com grande aporte de biomassa na entre-safra. Bom, a nossa ideia, então, é continuar inovando no setor produtivo do estado do Tocantins e acabar, a médio e longo prazo, levando isso para os outros estados do Mato Piba, né? Mostrando e trazendo o que há de mais recente em tecnologia e inovação para a produção de soja. Então, seja isso integração lavoura-pecuária, integração lavoura-forrageira, integração lavoura-pecuária, plantio direto na palha, palhada de qualidade, com massa em quantidade, qualidade, cobertura do solo, adição de matéria orgânica nesse solo, estruturação desse solo e, em última instância, aumento da produtividade, né? Então, todas essas tecnologias que nós empregamos dentro do projeto vão ter como resultado final o aumento da produtividade dessas áreas. Muito bem explicado, Márcia. Muito obrigado. Acho que do entendimento de todos, né, a gente viu que o técnico tem que ser polivalente, né? Em cada URT tem as peculiaridades. Muito bacana. Eu gostaria de perguntar novamente para a Yamile, como foi a implementação dessa primeira fase do projeto no Tocantins? Então, Cláudio, a gente está aí com um pouco mais de 18 meses de implantação da ABC Soja. Nós começamos a acompanhar o plantio da safra 19 e 20
e acompanhamos toda a safra 2021. E funcionou mais ou menos assim. A equipe do projeto, a gente tinha uma rede de propriedades interessadas em participar. Nós fizemos diagnóstico dessas propriedades, juntamente com os produtores, com a equipe de consultores que está acompanhando o projeto e alguns pesquisadores da Embrapa. Após a realização desse diagnóstico da propriedade, foram definidas, juntamente com os produtores, as áreas que seriam escolhidas para a intervenção, o que a gente chama de unidade de referência tecnológica, que é a URT. A URT, ela é uma área, ela não tem um tamanho definido, único, né, varia de cada propriedade, pode ser 50, 100 hectares, vai muito daquilo que o produtor tem interesse de implementar ali na propriedade. Definida a área da URT, a equipe do projeto, juntamente com o produtor, novamente, é um processo bem participativo, elaborou um planejamento para aquela URT, definindo ali definindo e delineando os objetivos, metas, ações que seriam implementadas naquela área, e, é claro, definindo a intervenção e a tecnologia que seria utilizada. Com esse planejamento pronto, o projeto partiu, juntamente com os produtores, para a implementação das ações de manejo em si. E, ao longo da implementação do projeto, é importante ressaltar que todos esses dados que foram acompanhados a campo, juntamente com os produtores, eles foram recolhidos e armazenados para que a gente pudesse, né, nessa fase de coleta de análise de resultados, analisar todas essas informações, para que elas possam, no futuro, né, fornecer insumos para os próximos planejamentos em relação àquela área e para a tomada de decisão futura do produtor. Os técnicos e produtores que participam do projeto, eles contam ainda com uma tutoria fornecida por alguns pesquisadores da Embrapa, e essa tutoria ela funciona constantemente. É claro que em condições normais estavam acontecendo, essa tutoria acontecia via presencial, os pesquisadores da Embrapa faziam visitas regulares às URTs. Com a pandemia, tivemos que fazer uma adaptação e o atendimento agora dessa tutoria acontece via telefone, seja por ligações ou por grupo de WhatsApp. E tem sido e a gente tem tido um retorno bem positivo a respeito disso, porque com esse atendimento quase que em tempo real, a gente consegue fazer com que eventuais problemas identificados, seja pelos técnicos ou pelos produtores em campo, eles sejam resolvidos muito rápidos e contam com uma discussão técnica de qualidade de tanto pesquisadores quanto técnicos com experiência que estão ali naquele grupo e chegam à solução para que o produtor já consiga a resolver esse problema identificado em campo. E o projeto conta também com a realização de módulos de capacitação, que a gente tem chamado de encontros ABC Soja, que é onde a gente faz ali, né, a construção da parte técnica do treinamento para os técnicos extensionistas participantes. A parte prática é ali na URT e a técnica ela funciona via a realização desses módulos, onde a gente traz pesquisadores renomados também da área da produção de soja, da integração lavoura-pecuária, para fazer uma discussão com eles. E também as URTs mais bem-sucedidas, elas vão servir para a difusão de tecnologias, né, do que foi implementado lá em campo. Essas URTs, elas vão ser anfitriãs de dias de campo, de eventos, palestras, para que os produtores ali do entorno dela possam conhecer as tecnologias que foram aplicadas no âmbito do projeto. E o intuito, como a Márcia falou há pouco, né, o intuito de todas essas atividades é estimular cada vez mais a adoção das tecnologias de agricultura de baixo carbono, principalmente a integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta, aqui no estado do Tocantins e nas próximas fases aí, quem sabe, para outros estados do Mato Grosso. Muito bom, muito bem, Yamile, muito bem explicado, né, como que iniciou as atividades e agora já estamos aguardando pelos resultados, né? Então, gostaria de perguntar para a Márcia, preliminarmente, quais os principais resultados obtidos até o momento, Márcia?
Então, gente, a gente já tem análise preliminar agora da safra 2021, a gente ainda não conseguiu coletar os dados da safrinha ainda, né? Estamos coletando, estamos sistematizando esses dados, mas eu trouxe aqui 3 exemplos de resultado que nós já temos, 3 URTs atendidas pelo projeto, e que a gente percebeu que o aproveitamento de palhada residual das espécies forrageiras incrementou a produção da soja em média em 9 sacas por hectare. Esse resultado demonstra, né, para a gente que o ganho de produção compensa tranquilamente os custos de implantação da forrageira na entre-safra, né? Claro, é importante a gente ressaltar que os resultados de incremento de renda ficam muito mais evidentes nas URTs que possuem presença do componente animal. Eu não trouxe esses dados, né, quanto que ganha-se ainda com o componente animal, mas porque a gente ainda não fechou também esses dados, né, os animais estão pastejando, mas então, esses dados aqui ainda vocês tenham em mente que nas propriedades com ILP, ainda vai ter um plus a mais aí, considerável, que é o ganho com os animais, né? Outra coisa também que é importante a gente ressaltar é que os ganhos com a adoção dessa tecnologia, eles não vão se restringir apenas aos ganhos econômicos no primeiro ano, né? A partir do incremento da matéria orgânica e de outros atributos agronômicos do sistema, a gente prevê ganhos tanto químicos, físicos e principalmente biológicos do solo, que geram sustentabilidade produtiva com menor suscetibilidade às intempéries climáticas, né, para essas áreas. Então, com isso, a gente mantendo o uso de técnicas de adoção de palhada de qualidade, com aporte de biomassa ao sistema, a gente tem um aumento dos ganhos econômicos nas áreas com o passar dos anos, né. E hoje em dia a gente é muito feliz em poder dizer para vocês que a gente tem, inclusive, uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa Solos, para medir essa melhoria da qualidade biológica dos solos, que são as análises de solo, de saúde do solo, feitas com o BioAS, né? Então, hoje em dia, a gente já tem essa satisfação de poder medir e ver esse incremento de saúde mesmo do solo, né? Da qualidade biológica dos nossos solos. Então, gente, então aqui eu vou falar de uma propriedade X, essa propriedade, ela tem integração lavoura e pecuária, então tem animais em pastejo, né, entre safra, em cima da forrageira. A implantação da forrageira, né, na entre safra, a intervenção recomendada, toda a intervenção recomendada pelo projeto, gerou um acréscimo de custo em torno de R$300 por hectare, aí incluindo plantio, dessecação e manejo e dessecação dessa forrageira, o que considerando um valor de R$90 a saca, que estava no ano de 2020, no ano passado, seria equivalente mais ou menos a 3 sacas e meia de soja para implantação, manejo e dessecação dessa forrageira. Então, a gente teria que produzir a mais para cobrir o custo de implantação da tecnologia, mais do que 4 sacas de soja, né, por hectare. Bom, após a análise que a gente fez preliminar dos dados coletados nessa URT, a gente percebeu que o aproveitamento da palhada residual das espécies forrageiras incrementou a produção da soja na safra agora, 2020-2021, né, nessa safra que a gente acabou de colher, em média em 9 sacas. Então, vocês vejam aí, 9 sacas menos 4, em torno de 5 sacas aí de diferencial, né, que sobraram, depois que a gente paga o custo de implantação dessa forrageira. Então, esse resultado demonstra que o ganho da produção compensa os custos de implantação da forrageira. Então, vejam, a gente vai colocar uma tabela para vocês verem lá os dados. Então, vocês têm lá a produtividade da safra de 2019 e 2020 foi de em torno de 55 sacas por hectare. E neste ano agora, de 2021, pulou para 64 sacas, né? Então, em torno de 9 sacas a mais. E a margem bruta, que significa essa margem bruta, o que sobrou no bolso do produtor, tirando os custos dele, a gente não faz uma análise muito aprofundada na questão de depreciação, mas isso aqui seria assim, quanto que sobrou no bolso do produtor, né, depois que ele tira os custos. A margem bruta no ano de 2019 e 2020, na safra passada, foi de 5 sacas e meia, nesta safra, após a intervenção, após essa introdução
de uma forragem de qualidade, de uma pastagem de qualidade na entre-safra, foi de 33,3. Vamos arredondar para baixo aqui. 33 sacas de soja por hectare. Então, isso foi o que sobrou no bolso do produtor, tá? Então, é uma diferença considerável, né, gente? Quase 28, quase 30 sacas de diferença de margem bruta. Então, é um valor bem considerável. E ainda, a gente tem os ganhos que vão vir dos animais em pastejo, né? Vai ter uma renda, uma receita proveniente dos animais, que eu não computei aqui, porque eu quis me concentrar nos resultados da lavoura. Bom, agora vamos ver uma outra propriedade, uma propriedade Y, que teve um plantio teve a lavoura de soja, na entre-safra foi introduzida uma pastagem de qualidade, uma forrageira de grande potencial, mas aonde não houveram animais em pastejo. Então, onde a gente fez todo aquele manejo para garantir a plantabilidade da soja nessa safra agora, né? Então, assim, a implantação da forrageira na entre-safra e toda a intervenção recomendada pelo projeto gerou um acréscimo de custo em torno de R$300 por hectare, né? Incluindo plantio, manejo e dessecação da forrageira, que, considerando aquele valor da saca do ano passado, era equivalente a 3,5 sacas de soja por hectare, né, que teriam que ser produzidas a mais para cobrir o custo de implantação da tecnologia. Depois a gente fazer essa análise preliminar dos dados dessa URT, a gente percebeu que o aproveitamento da palhada residual das espécies forrageiras incrementou a produção da soja nessa safra agora, que a gente acabou de colher, 2021, em 16 sacas. Então, vocês vejam a diferença, 16 sacas a mais. Esse resultado demonstra, sem sombra de dúvida, que o ganho de produção compensa em muito os custos de implantação da forrageira e até o manejo necessário para garantir a plantabilidade da safra de soja seguinte, né? Então, a gente vai colocar uma tabela para vocês verem aqui. Na safra anterior, safra 19-20, a produtividade da soja nessa propriedade, dessa URT, era de 67 sacas por hectare, e este último ano, essa última safra, 2021, pulou para 83 sacas de soja por hectare. Então, assim, a margem bruta, o que sobrou no bolso do produtor, no ano de 2019 2020, foi de 20 sacas de soja por hectare, e neste último ano, 2021, foi de 56 sacas e meia. Então, olhe, 30 sacas a mais de 30 sacas a mais por hectare após essa implantação dessa tecnologia. Então, a gente, sem sombra de dúvida, paga o custo que está tendo para a implantação da tecnologia. Muito bom, Márcia. Espetacular os resultados, né? Bem mostrado aí nas duas URTs, né? Você vê que a improdutividade de um ano para o outro, onde tem animais, a margem era menor, considerando só a soja, mas ela aumentou praticamente 6 vezes, né? E mesmo onde já havia uma grande margem, como nessa última propriedade sem animais, de 20 sacas, quase triplicou também essa margem, né? Então é muito significativo realmente, né? Então, pessoal, uma coisa importante da gente também frisar é que nesse ano foi a safra 2020-2021 foi uma safra bastante difícil do ponto de vista de climatologia, né? Então, a gente percebe que num ano em que a maioria dos produtores teve problemas de produção, os produtores do projeto ABC Soja Sustentável, eles produziram muito bem. Isso é em função dessa cobertura da palhada, o solo coberto, essa palhada no solo, que propiciou aí essa melhoria da qualidade do solo, que culminou com uma boa produtividade da soja, mesmo com as questões climatológicas adversas, né? Uma outra coisa importante também da gente frisar, que dá para observar bem nas tabelas, é que do ano de 2020 para o ano de 2021, houve um salto aí no valor da saca da soja. Então, assim, quando o produtor ele implantou a forrageira
nas áreas, na entre safra, né? Lá em meados de 2020, a saca da soja tinha um valor em torno de R$ 90 a saca. E, em contrapartida, quando ele colheu a soja, depois da entre safra, né? Quando ele colheu a soja agora, em meados de 2021, a saca da soja já estava a 130, 140, R$ 150 a saca, né? Está chegando agora, está batendo R$ 160 a saca. Então, por isso é que vocês veem uma diferença tão grande, porque eu indexei tudo para sacas de soja por hectare. Olhando aqui nas tabelas, vocês têm lá a margem bruta em reais, e depois eu indexei para sacas de soja com valor de R$ 130 a saca. Quando a gente vê a produtividade da saca, eu indexei para o valor do ano. Então, quando a gente pensa no valor da saca da soja do ano de 2020, era R$ 80, R$ 90 a saca, mas no ano de 2021 ela está em 130 até 160, entre 130 e R$ 160 a saca. Então tem essa diferença. Então foi um ano que houve um salto muito grande de valor da saca, né? Mas que também um ano, importante lembrar que foi um ano que não foi fácil de produzir, mas que os produtores do projeto, apesar dessa situação adversa, produziram muito bem. Isso função realmente dessa cobertura do solo, dessa palhada e dessa adição de biomassa e de matéria orgânica muito grande nas URTs. E eu gostaria de perguntar para vocês, agora em relação ao projeto ABC Soja Sustentável no Tocantins e no Mato Piba, quais as perspectivas, desculpe, quais as perspectivas futuras para o projeto? Então, Cláudio, bom, a gente, claro, está todo mundo penalizado com essa situação da pandemia, né? A gente ainda está sem saber quanto tempo isso tudo vai durar, mas a ideia é que em médio e longo prazo a gente tenha ampliação do raio de ação de projeto, inclusive em outros estados do Mato Piba, né? Talvez nesse momento agora, 2021 ainda, início de 2022, a gente tenha que concentrar um pouquinho mais o trabalho aqui na região central do estado, pelas questões da pandemia, mas no futuro, a médio prazo, a ideia é que a gente amplie mais o raio de ação do projeto, né? A gente, nessa primeira fase aí, nesse primeiro ano, a gente trabalhou com 4 técnicos, extensionistas, consultores, mas a ideia é a gente ampliar esse número de técnicos, e a ideia é que os técnicos venham nos procurar, e a gente daí começa a trabalhar com vários outros técnicos, para que a gente consiga ampliar esse nosso escopo, né? Essa nossa rede. Então, isso fica aqui um convite para os técnicos, né? Esse projeto, o nosso principal cliente é o técnico, então, assim, técnicos, o pessoal do Rural Teams, o pessoal da assistência técnica privada, os consultores, os autônomos, que nos procurem para a gente aumentar aí essas parcerias e aumentar o número de URTs e a área coberta pelo projeto, né? Bom, então, a gente, como eu já falei, a gente tem essa perspectiva de ampliação do número de URTs, né? E também de programas de certificação. Então, a gente tem aí programas de certificação de produto, como é o caso do programa Soja Baixo Carbono, que foi lançado agora em abril pela Embrapa Soja. Então, a gente vai estar trabalhando sempre alinhado com a Embrapa Soja para que, assim que o projeto, que o selo Soja Baixo Carbono seja disponível para os produtores, eles possam se qualificar para receber esse selo. Temos também os programas de certificação de propriedade, como é o caso do programa da rede LPF. Esse programa a gente já tem algumas propriedades piloto do projeto já sendo certificadas, e esse selo ele dá uma certificação para a propriedade e não para o produto. E nós também temos o programa de certificação de profissionais, de consultores e extensionistas, que, assim como o nosso irmão, o projeto ABC Corte, a gente pretende, agora, numa segunda fase, certificar os técnicos que estão capacitados e gabaritados
para trabalhar com a tecnologia ABC Soja Sustentável. Então, são técnicos que vão trabalhar conosco, e a gente vai fazer esse acompanhamento ano a ano, safra a safra, e vamos ter um selo, né, de uma certificação de qualidade desse técnico. Esse técnico, ele vai ter ele vai ser um técnico certificado pelo projeto, então ele vai ter esse diferencial no trabalho dele, né? Eu acho que isso é muito importante, do meu ponto de vista, todos os nossos colegas que estão aí em campo, agrônomos, veterinários ou tecnistas, a gente percebe que a gente precisa fortalecer essa classe, nem sempre tem o reconhecimento devido, e são eles que fazem toda a diferença para a produção do país, né? O Brasil é uma potência na produção agropecuária, e esses profissionais que estão lá no campo, são eles que fazem isso, são eles que fazem a diferença. Então, eu particularmente acho que é muito importante a gente valorizar esses profissionais e que eles tenham essa certificação. Então, à medida que eles participam do projeto, cumprem todas as etapas pré-estabelecidas, safra a safra, a gente vai ter esse programa de certificação que vai dar para eles esse carimbo, esse diferencial de que são técnicos ABC Soja Sustentável. Exatamente, Márcia. Só complementando e reforçando, né, que as perspectivas realmente são muito boas, porque como os resultados que você acabou de apresentar, eles estão sendo bastante vantajosos, né, para o produtor, para os técnicos, enfim, para a gente também que está acompanhando o projeto. E esses resultados, eles foram alcançados numa implementação de projeto, grande parte remota, né, devido à questão da pandemia. Então, a gente quer aí continuar essa segunda fase com um atendimento presencial, um atendimento normal, porque temos certeza que os resultados vão ser alavancados quando a gente conseguir trabalhar dessa forma. E aí temos tanto os técnicos, quanto produtores, quanto parceiros externos interessados em apoiar essa segunda fase de implementação do ABC Soja. Exatamente, Amília, essa é a nossa perspectiva. Pessoal, e agora quem vai dar uma palavrinha para vocês são os técnicos do nosso projeto, os extensionistas os consultores, né, do escritório da Boa Esperança Agronegócios, o Carlos Henrique Milhomem, o Rafael Nadal, o Diego Gomes e o Guilherme Milhomem. Olá, estamos aqui no escritório da Boa Esperança Agronegócios, juntamente com o nosso corpo técnico, para falar um pouco sobre o projeto de parceria Embrapa, CI Brasil e Boa Esperança Agronegócios, projeto esse que chama ABC Soja Sustentável. Nosso projeto se baseia na implantação de unidades de referência tecnológicas com foco no aumento de produção de pagada dentro do sistema plantio direto. Vale salientar que os ganhos através da adoção dessa tecnologia não se restringem apenas a ganhos econômicos, mas também a ganhos agronômicos. Ganhos esses que têm se expressado nas lavouras. Produções de soja têm alcançado aí 5, 10, 15 sacas por hectare a mais, além de impactos também na safrinha, onde a produção de milho consorciada com forrageiros tem tido aí excelentes resultados. Além disso, também há a possibilidade da inserção do componente animal nas áreas de lavoura, onde há uma grande produtividade na safra, safrinha e na entre-safra ao longo do ano. Para mais informações, siga nossas redes sociais, @Boa Esperança Agro no Instagram. Então, pessoal, eu me coloco à disposição de vocês. A Embrapa está sempre de portas abertas, mesmo apesar dessa pandemia. Vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, por telefone. O meu e-mail é marcia.grise@embrapa.br. Ou vocês podem ligar na nossa sede, que é a Embrapa Pesca e Aquicultura, aqui em Palmas, e a gente está à disposição, tanto dos técnicos quanto dos produtores, para que juntos a gente veja a melhor maneira de que eles possam ingressar no nosso projeto. Aliás, tanto no nosso, como no ABC, tanto no ABC Soja Sustentável, quanto no ABC Corte, quanto no Balde Cheio. Foi um prazer, pessoal. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Bom, eu quero agradecer a presença, principalmente sua e de você e a Mili também, e a todos que estão conosco, né, nesse evento.
e agradecer e convidá-los também a participar das demais apresentações que teremos da Embrapa Pesca e Aquicultura, né, referente aos demais projetos dentro dessa linha da agricultura de baixa emissão de carbono, que são o ABC Corte e o Balde Cheio também. E também temos contado com a grata participação e colaboração da CEI Brasil nesses projetos, em todos três. E gostaria de agradecer a todos e encerrar, então, agradecendo a Deus também por todos nós e que Deus nos guarde nessa pandemia. Amém.